Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é sempre o autoconhecimento. O autoconhecimento aqui se dá de algumas maneiras. Uma delas, por exemplo, a leitura de livros, as teorias que já existem. Lembrando também que eu estudo a psicanálise. Enquanto eu vou estudando, eu vou escrevendo no meu caderno. E quando eu concluo o texto do qual eu tenho curiosidade, começo a gravar e trago aqui. Aqui está a minha pauta, o escrito. Vamos falar hoje, então, sobre a cura e a maturidade da criança interior. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma criança dentro de cada adulto. Então, vamos ao início. Lembrando que o único amor que funciona verdadeiramente é o amor racional. É este amor que é o que realmente faz os relacionamentos dar certo. Porque o amor, aquele qual a gente conhece, o romântico, a base de dopamina, onde você está apaixonado ou apaixonada, este não é muito eficiente. Porque a dopamina é um neurotransmissor. A dopamina, ela gera uma sensação de muito prazer. E a paixão, ela tem um prazo de qualidade. Mas quando você constrói as relações em cima do racional, elas são muito mais funcionais. A mente da gente, ela é igual um paraquedas. Isso aqui que nós temos aqui dentro é igual um paraquedas. Só funciona se estiver aberto. Portanto, algumas pessoas deveriam ter percebido que a mente fechada não os leva a lugar nenhum. E dependendo como a família se estrutura, tudo começa em uma família. Dependendo como a família se estrutura, cada membro vai receber a estruturação da família. Isso pode gerar e desenvolver algumas patologias, doenças. Nascemos no seio da família. O próprio Jacques Lacan, conhecido como Lacan, psicanalista, ele falou que não existe amor instintivo de mãe. Grava isso aqui que eu estou te falando. Não existe amor instintivo de mãe. Nem a mãe e nem o pai têm esse amor. O pai e a mãe, eles decidem amar ou não essa criança quando ela chega. É uma decisão. Então, dependendo da estrutura da família, pode-se ou não gerar alguém neurótico. Levando em consideração que a tecnologia tem separado cada vez mais as pessoas. Prestou atenção nesse pequeno detalhe? A formação da família nos últimos dias, nas últimas décadas, surge da convergência de diferentes áreas do conhecimento humano. É assim que tem funcionado. São muitas áreas do conhecimento humano influenciando na estrutura da família. As nossas crenças e ideias, nossas formas de enfrentar a vida, isso nasce exatamente naquele modelo de família já estabelecido. Normalmente pela figura masculina, pois aqui no Brasil a configuração da família é paterna.
E este paternalismo tem também gerado famílias disfuncionais, levando em consideração que a violência contra a mulher, contra a criança e contra o adolescente ainda é muito alta no Brasil. E há fatos que vemos e que não vemos, mas não enxergamos tudo. Percebemos e, ao mesmo tempo, ignoramos. Por esses motivos, nunca devemos falar que nos conhecemos. Ninguém se conhece. O ser humano ele vive em média 70 a 80 anos, mas cada dia ele descobre algo diferente de si. E que realmente somos. Não sabemos quem somos de verdade. O ser humano é algo que ainda não foi decifrado, porque o ser humano está em constante processo de mudança. O ser humano é alguém que ainda não está completamente pronto. A parte cognitiva é um saber da psicologia e não da psicanálise. É muito difícil saber quem a gente é. Um exemplo, quando a gente começa a integrar mais a sociedade e o meio cultural, e menos a família. Temos muitas crenças e, às vezes, são verdades absolutas. Os famosos paradigmas. Dizia-se muito, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. E isso foi provado que não é verdade. Às vezes, temos ideias pré-concebidas como verdades absolutas. E isso vai passando de geração em geração. Lembrando que você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas, você vê as formas como a gente enxerga, ou seja, com aquilo que foi construído dentro de você. A realidade não é aquilo que você fala que está vendo. É bem diferente. Porque você vê a realidade com aquilo que foi construído dentro de você. O corpo humano é como se fosse um lugar onde é feito de depósito, e onde são depositadas muitas emoções. Você já ouviu a seguinte frase aqui na internet, onde muitas pessoas falam que o corpo fala? E o corpo fala. Se você não dormiu uma noite razoavelmente bem, no mínimo 7 a 8 horas, no dia seguinte, você vai observar que você não vai estar presente, você não vai estar ativo, você vai estar com sonolência. Você vai perceber que o seu corpo está reagindo de uma forma muito estranha. Então, isso é o que o corpo fala. Uma simples dor de cabeça, o corpo está te falando que tem alguma coisa errada com você. E, às vezes, a gente não presta atenção, ignora esses sinais, e vida que segue. E quando essas emoções não foram olhadas, observadas, o corpo tem uma linguagem própria, que é o que eu acabei de falar aqui. Todas as vezes que um órgão seu manifesta alguma patologia, doença, tem algo ali querendo se comunicar com você. E aí você ignora. Toda vez que você faz uso de remédio, você está medicalizando somente o sintoma.
E este ato faz com que você nunca descubra o que realmente esses sintomas, essas emoções estão comunicando. Elas estão falando alguma coisa. A família é um composto de vários subsistemas. Ou seja, em cima vem um casal, depois vem pais, filhos e irmãos, embaixo vem os parentes, e o funcionamento da família integra as influências externas e internas e possui a capacidade de auto se organizar. O núcleo familiar ele tem capacidade de se auto-organizar através de cada membro que constitui essa família, onde também há um equilíbrio na dinâmica familiar. Por isso que relacionamentos sempre será aquele modelo que você aprendeu desde o nascimento. Porque no núcleo familiar já existem as condições pré-estabelecidas e normalmente você vai seguir aquilo ali durante anos e anos da sua vida. Às vezes, temos tendência a achar que somos muito diferentes da nossa família. Mas no processo da psicanálise, fica evidente que a pessoa repete o que aprendeu. A família é um grupo de pessoas e que tem muitas funções, onde cada membro dentro dessa família executa, tem um papel. Quando você é aceito nesta família, isso te possibilita não ser um abusador, alguém autoritário. Uma observação aqui, tá? Porque não é o grupo que muda você. É você que busca esse grupo. Eu estou me referindo aqui a criança ou um adolescente ou até mesmo um adulto que busca um determinado grupo. E vem alguém e fala, não fica nesse grupo, sai desse grupo, esse grupo vai te isso, aquilo, e aí você conhece toda a história. E não é desta forma. A pessoa se reconhece, ela vê características naquele grupo, aí ela passa a integrar aquele grupo. É assim que a psicanálise vê e isso fica evidentemente claro. Tá? Aquilo que já está dentro das pessoas. E eu sempre achava que era o grupo que mudava o indivíduo. Isso acontece com os pais, ao ter certeza de que o grupo influencia, quando a grande verdade é que o adolescente se identifica com o grupo. É aquilo que eu acabei de falar aqui. Então vamos falar agora sobre as disfunções familiares, as dinâmicas que ocorrem dentro dessa disfuncionalidade, os padrões de comportamento das famílias, de cada família, os comportamentos, pensamentos, que pode ocorrer a questão econômica, pode também ocorrer a questão o desequilíbrio emocional, pode também ocorrer por motivos religiosos, pode ocorrer por desgastes emocional nos membros da família. Essas disfunções podem ocorrer, todos esses fatores que eu acabei de citar aqui agora, que é o fator econômico, é o fator emocional, é o fator religioso e o fator de desgaste também de um membro dentro dessa família. Isso pode gerar disfuncionalidades. A família disfuncional, ela tem dificuldades em demonstrar, anota aí, carinho,
atenção e principalmente amor entre os membros. Uma família disfuncional pode ser excessivamente crítica e rígida. A família que tem esses membros com esses comportamentos, aonde apresenta os abusos, apresenta os sintomas de abuso, como drogas, dificuldade de arrumar empregos, dificuldade acadêmicas, ou seja, na área dos estudos, e vai ter um grande problema com depressão e ansiedade, ou seja, as famílias que são muito críticas e rígidas também vão apresentar esses sintomas, que é dificuldade de arrumar um emprego, dificuldade acadêmica, vai ter problema com depressão e ansiedade, vai ter alguns transtornos, obsessivo, compulsivo, fobias, dificuldades afetivas, as neuroses compulsivas. Tá? E lembrando que não estou falando aqui do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Porque só tem o TOC quem é obsessivo e compulsivo, ou seja, os dois ao mesmo tempo, os dois tipos de transtorno. E a criança, dentro desse núcleo, ela não tem clareza de todos esses motivos. Por isso, a criança acaba absorvendo tudo aquilo que acontece no núcleo familiar, porque, como já sabemos, a criança é como se fosse uma espécie de esponja. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não percebem, mas toda a dinâmica que está ocorrendo ali dentro da família, a criança, ela grava e absorve tudo. Então, aqui tem a necessidade de um cuidado muito grande. Essa criança será impactada na sua vida adulta. Pelo motivo de que a criança absorve, né, essa disfunção familiar. E por esses motivos, tem criança que gera muito trabalho, ou seja, a criança dá muito trabalho no ambiente escolar. E essa criança, ela absorveu todos os problemas daquele núcleo familiar. E aí é muito comum, você vai ver que a criança ela começa a dar trabalho na escola, porque essa criança ela não foi escutada, ela serviu de depositário. Tem muitas emoções, tem muitas características abusivas que essa criança absorveu, comportamentos errados, e aí vai se tornar um adulto disfuncional. Agora, aí vai se manifestar em sintoma, ou seja, essa criança ela vai ainda do mau comportamento. Ela espalha lixo na escola, ela fica transitando no corredor da escola, dando trabalho para os diretores da escola, ela briga com os professores e seus coleguinhas, ela não consegue parar quieta. Por quê? Porque essa criança está cheia de conteúdo indesejáveis, de emoções desejáveis, ninguém escutou ela. E o corpo fala que essas emoções reprimidas precisam ser colocadas para fora. É daí que vem o mau comportamento das crianças na escola. Poucas pessoas vão entender isso, e outras não vão nem aceitar. Ou seja, a criança ela vai trazer tudo isso à tona. Aqui, normalmente só um psicólogo vai conseguir observar isso, mas praticamente a maioria das escolas não trabalha com psicólogo, né? A escola
pública, a gente sabe que não é, não tem uma ação preventiva, mas a questão a patologia, a psicopatologia, tudo isso está escondido nesse núcleo familiar, que agora está em cima dessa criança. As pessoas que cresceram em famílias disfuncionais tendem a produzir esse padrão. Vai entender que aquilo é normal, porque foi o aprendido, foi o aprendizado que teve dentro do núcleo familiar. Algo que se torna prejudicial para a criança é quando o pai e mãe convivem juntos, mas toda semana tem uma briga. Ou tem casais que brigam praticamente todos os dias também, né? É isso. E o filho presencia, ou os filhos estão presenciando essa briga. Ele está presente no ambiente. E aí vai ter muita agressão verbal, vai ter muita agressão física. Essa criança vai se tornar um adolescente, essa criança vai se tornar um adulto, e agora os problemas começam a surgir. Embora alguns não entendam, mas uma família tem um papel. A família tem um determinado papel. Então vamos falar especificamente aqui da mãe e do pai. A função da mãe é nutrir. A mãe, ela nutre a família principalmente com afetos, com as emoções, as positivas. Enquanto que o pai ele representa a lei, o pai ele representa o limite. É aquilo que o Freud falou, né? Aquilo que o Freud fala de superego. Quem introduz o superego dentro do familiar é o pai, a figura masculina, a figura paterna. Então, o pai tem uma função e mãe tem outra função. Dali em diante vai se formando uma árvore genealógica, vai se formando aquela família. Cada membro que vem vindo, cada um tem uma função dentro daquela família. E também, agora vamos falar sobre a família superprotetora. Isso vai gerar insegurança nos filhos, quando tem pai ou mãe que são muito protetores, porque tira dos filhos a possibilidade de aprender a se defender. Criança cai, isso é normal. Adolescente também cai, e isso é normal. Porque pais imaturos que usam vários tipos de drogas, também tem esse tipo de pais dentro da família. Às vezes tem um pai que fuma aquele cigarro, maconha, às vezes tem a mãe que toma aquela cachaça ou aquela cerveja, então o núcleo familiar já começa a ser formado de uma forma errada. E quando esses filhos começam a chegar, o que é que eles encontram dentro deste núcleo familiar? Pais imaturos. E esse comportamento vai gerar filhos com os mesmos problemas. Eles vão se tornar adultos. Pais bons são aqueles que dão bons exemplos para os filhos. Porque tem um ditado muito popular que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Na maioria das vezes, os filhos vê o exemplo. Se for um exemplo positivo, bom. E se for um negativo, ruim. E os filhos vão seguir esses exemplos dos pais. A grande questão é qual o exemplo que os pais querem mostrar para os seus filhos. Um homem e uma mulher precisam entender que no começo de uma relação, os dois têm que entrar em um processo de análise e de autoconhecimento. O ideal é que os dois fizessem psicoterapia ou análise
para ver e corrigir alguns defeitos. Isso vai entrar em um processo de evolução, onde vai gerar uma família, uma, uma boa capacidade de entendimento, e essa família não será disfuncional. E tem também os pais autoritários. Tem aqueles pais que são autoritários e ainda em excesso. Isso também causa disfunção. Porque até os 12 anos, a educação de filho é restritiva, segundo a psicanálise. Dos 12 anos adiante, a educação dos filhos tem que haver um diálogo mais aberto, onde esses adolescentes devem também participar das discussões, das decisões dentro do núcleo familiar. Ou seja, a partir de 12 anos, o ideal é que esses filhos comecem a ter também poder de decisão. Isso parece um absurdo para aquelas pessoas que não têm um bom entendimento, mas não é. Quando eu digo os filhos terem o poder de decisão, não significa que eles estão autorizados e habilitados a fazerem o que quer e o que bem entendem dentro do núcleo familiar. Isso não é permitido. Porque aquela famosa frase, faz o que eu estou mandando, não vai funcionar. Não funciona mais esse tipo de fala dentro do núcleo familiar em relação aos filhos. Faz o que eu estou mandando. Tem que haver argumentos, justificativas. Alguns pais perdem os filhos para as drogas, caminhos tenebrosos, justamente porque não querem ter uma conversa racional com seus filhos, porque são autoritários em excesso. Não têm argumentos e pensam ter certezas que esse método de educar é funcional. E aí esses adolescentes vão acabar, vão seguir alguém na rua. Essa é a grande verdade. Os abusos dentro de uma família vai gerar uma família disfuncional. Toda e qualquer situação irregular dentro do núcleo familiar vai gerar adultos com grandes problemas, com alguns transtornos mentais. A disfunção nasce, cresce e se estabelece no núcleo familiar. Engana-se quem pensa que vem de fora. Não é de fora. Tudo começa no núcleo familiar. Então, agora eu vou estar falando aqui de algumas feridas dessas crianças. Vamos falar da criança rejeitada. A criança rejeitada, ela vai se tornar um adulto que rejeita a si próprio. Consequentemente, essa criança, quando na fase adulta, ela vai rejeitar uma grande parte das pessoas. E agora tem a criança com a ferida emocional do abandono. O abandono na infância leva o adulto a uma tendência também de abandonar as pessoas e nunca vai assumir a sua responsabilidade. São pessoas que abandonam antes de serem abandonadas. Pelo simples fato de que, quando elas eram crianças, elas foram abandonadas por os pais ou por aqueles cuidadores. E isso vai virando um ciclo. E agora, a ferida emocional da traição. A ferida emocional da traição
é uma ferida que a pessoa não consegue confiar em ninguém. A desconfiança faz parte da vida dela. E o inconsciente deste tipo de pessoa, com essa ferida emocional da traição, sempre vai buscar se relacionar com pessoas que vai trair ela novamente, para confirmar para si mesmo que as pessoas são todas traidoras. Isso é um processo no inconsciente. A pessoa faz isso, ela nem sabe o que está fazendo, mas ela sempre vai se relacionar com traidores, para no final ela confirmar. Ou seja, é uma máxima de quem sofreu muita traição na infância. E tem também a ferida emocional da injustiça. Quem foi muito injustiçado na infância não suporta injustiça agora na vida adulta. Todos nós, em algum momento da vida, já viveram ou já testemunhávamos situações de injustiça. Quase todos nós já passamos por esse processo. Então, você pode não perceber, às vezes você não consegue enxergar, mas talvez dentro do núcleo familiar ao qual você faz parte, tem uma dinâmica disfuncional ocorrendo neste momento. Observa, você vai perceber. Quanto mais negamos ou fingimos, perdemos a oportunidade de trabalhar nossas questões emocionais. Porque tem pessoas que percebem, ela vê a dinâmica funcionando ali. Ela não faz nada, nem para se salvar. Vai ter problemas pro resto da vida. Vamos permanecer repetindo os padrões de comportamentos que estão guardados no inconsciente e recalcado. Isso possibilita viver muitas gerações num ciclo repetitivo, onde seremos prejudicados e prejudicando muitas pessoas ao nosso redor. É preciso que alguém interfira nesse padrão de comportamento que provavelmente opera dentro deste núcleo familiar. E aí, daí em diante, os membros dessa família começam a ter uma saúde mental, a desenvolver a área psíquica de uma forma resolutiva para mim. Então, alguns tipos de criança. Olha só. Tem criança com sentimento de culpa. Ou seja, é aquela criança que se sente responsável pela família do pai ou da mãe. Essa é a criança com sentimento de culpa. Essa criança vai desenvolver um sentimento de culpa muito grande. Consequentemente, vai se tornar vítima dos outros relacionamentos. Agora, vamos falar da criança introvertida. A criança introvertida são aquelas crianças que são muito tímidas. Elas escondem as suas emoções e os seus sentimentos. Essas são as crianças introvertidas. Tem a criança com baixa autoestima. São as crianças que não são reconhecidas na família.
E isso desenvolve algum tipo de transtorno. A criança que não foi reconhecida na família é a criança que futuramente vai se tornar o adulto com problema de baixa autoestima. E também tem problemas ou consequências na vida adulta. Então, essas crianças, elas vão se tornar adultos com muitos problemas de comportamentos. O melhor remédio aqui, especificamente, seria a ajuda de um psicólogo ou de um psicanalista. A partir do momento que você começa a ter contato, você começa a buscar uma ajuda de um psicólogo ou de um psicanalista, quanto mais cedo você puder fazer isso, mais equilíbrio e um melhor crescimento você vai conseguir atingir na vida adulta. Então, negligenciar esses fatores que te tornam sempre num processo inconsciente a repetir esses padrões indesejáveis e prejudiciais, faz com que você permaneça muitos anos da vida sem realmente saber o que é viver e o que é ser feliz de uma forma simples, leve e saudável. Porque o psicólogo ou um psicanalista, ele vai identificar os problemas emocionais. Porque eles já são habilitados, eles trabalham com isso, eles vão identificar esses problemas emocionais para não permanecer em padrões inadequados. E agora, vamos falar então sobre as exceções. Você sabia que existem exceções? É muito pouco, mas existem. Olha só, tem criança que cresce em ambiente disfuncionais e que se tornam pessoas seguras, com autoestima e desenvolvem resiliência. São pessoas que não têm dependência de outras pessoas. São pessoas que não têm neuroses de compulsões. Elas não manipulam os outros. São pessoas que não brincam com as emoções dos outros. As exceções são pessoas com maturidade psíquica. As exceções são pessoas com maturidade psíquica. Você conhece alguém com maturidade psíquica? Essas pessoas são as exceções. Então, agora, vamos falar de traumas. Olha só, traumas. Cada membro dessa família vai carregar um trauma dentro de si. Depende de como cada um absorveu o que viu, o que vivenciou, o que presenciou e o que repete dentro deste núcleo familiar. Essa família só vai evoluir através do olhar sistêmico. Mas aqui estou falando de Carl Gustav Jung. A observar o que está fora do contexto para equilibrar o crescimento desta família. E isso é resultado do que foi aprendido desse sistema familiar. As crenças existentes nessa família vai ajudar a produzir pacientes sintomáticos. Vou te dar um exemplo. Isso aconteceu muito na minha família, provavelmente tenha acontecido também na sua. Quando a gente
Quando eu era criança, na minha família tinha uma dinâmica que não podia deixar o chinelo virado para baixo. Quando alguém deixava aquele chinelo virado para baixo, alguém com mais idade falava: desvira esse chinelo, porque senão sua mãe vai morrer. Cada coisa, né, que a gente escuta, isso é uma crença. Tinha também a crença do espelho. Quando estava chovendo demais, quando estava caindo muito raio, tinha que cobrir o espelho, ou então tinha que tirar o espelho da parede, colocar ele com a parte visível, para você não ficar se vendo, porque diziam que tinha problema. Eu nunca entendi, eu era criança. E também, você conhece a crença de não passar por baixo da escada, que dá 7 anos de não sei o quê? Tudo isso é o quê? São crenças que vêm de padrões e repetição dentro de um núcleo familiar. Existe outros tipos de crença aqui que eu também não me lembro. Esses são os que eu me lembro, né? E por aí vai. Então, estamos falando aqui de algumas crenças insignificantes, mas quando as crenças são religiosas e políticas, aí a situação é bem complicada. Ou seja, herdamos os padrões das famílias através dos comportamentos das crenças. Esta é a mensagem de hoje. Uma reflexão para entendermos, observarmos, compreendermos e também modificar o rumo na história, modificar o padrão que opera dentro dessa família. Padrões disfuncionais vai gerar adultos também disfuncionais. Esta é a mensagem para hoje. Pense e reflita. Um grande abraço para você e até